Olá, Leandro aqui. E hoje estou aqui trazendo um vídeo muito especial para vocês, né? Juntando uma coisa útil ao agradável, né? E eu resolvi fazer esse vídeo. O que eu vou fazer? Ontem foi Dia dos Namorados, né? Mas eu queria muito fazer a continuação daquele vídeo Criando Histórias, que vai estar aqui no card. Por favor, cliquem e vão lá, que tá muito engraçado, muito legal, muito divertido. Então, o que eu pensei em fazer? Hoje eu vou fazer uma história com vocês, com palavras aleatórias, só que em outro estilo que eu já vou explicar. E vai ser uma história de um romance, pra comemorar o Dia dos Namorados. Então é meio que um especialzinho, e eu espero que vocês gostem e que fique bacana o resultado, tá bom? E pra vocês que já viram o vídeo, vocês viram que saiu umas palavras meio estranhas, né? Foi um negócio meio que eu não esperava, né? Pra evitar isso, eu fiquei pensando em uma maneira melhor, né, de fazer, com palavras que fizessem mais sentido e que trouxessem mais uma harmonia pra história, né? Pra que eu não precisasse ficar me virando tanto pra conseguir alguma coisa boa. Então, o que eu fiz foi diferente. Assim como nos vídeos de heróis, né, de desenhando personagem e tudo mais, esse estilo que eu fiz, esse potinho, eu escrevi algumas palavras que vão me ajudar a contar essa história. Então eu separei algumas categorias, tá bom? A primeira dessas categorias são os personagens, tá bom? Eu pensei em fazer um casal de animais. Então, o que temos aqui? Temos nomes de espécies de animais e tem dois papéis com a mesma espécie. Como assim? Por exemplo, raposa. Raposa tem duas raposas. Então pode ser que seja um casal da mesma espécie ou não. Isso vai depender totalmente da sorte. Então eu vou tirar o primeiro, que vai ser pra fêmea. Vou tirar agora. Vamos abrir o papel e ver o que veio. Tá bom. Gato. Interessante. O próximo, que vai ser um macho no caso. Olha, que interessante. Cachorro. Então vai ser uma história de amor entre uma gata e um cachorro. Legal, né? Agora a gente vai sortear o local onde se passa a história. Ok. Campo de Flores. Agora a gente vai escolher a situação que se passa essa história, né? Qual que é o maior problema que tá acontecendo aqui? Vamos ver o que vai acontecer, né? Olha, é um mal entendido, tá bom? Então a história vai se basear toda em um mal entendido e um campo de flores. Por fim, a gente vai selecionar a personalidade principal dos nossos personagens, né? Que no caso, primeiro eu vou começar com a gata e depois com o cachorro. Vamos ver qual que vai ser a personalidade central, assim, a característica marcante da gata. Vaidosa. Então nós temos uma gata vaidosa e um cachorro, vamos ver o quê? Sério. Então a gente vai tentar fazer, né? Eu vou tentar fazer uma maneira disso tudo fazer sentido. Então me desejem sorte, né? E vamos tentar começar. Há uma lenda que há muito tempo atrás existia uma ponte. Uma ponte mágica que muitas pessoas acreditavam realizar qualquer desejo por quem passasse por ela. Essa ponte ligava dois extremos, dois continentes opostos. E ao ficar exatamente no meio da ponte, o seu desejo seria atendido. E em um desses continentes vivia uma gata chamada Coca. Ela era bem vaidosa, sempre estava se olhando em tudo quanto é água, em tudo quanto é espelho, vendo o seu pelo estava brilhoso como sempre. Usava um lacinho rosa, sua pele era toda composta por pelos brancos, sempre brilhosos. E ela tinha um sonho, o sonho de ser livre, de ser alguém capaz de sobreviver na natureza, sem depender de nenhum humano, sem depender de ninguém, além dela mesma. Um dia, ela escutou ouvir dessa lenda e resolveu, ela mesma, seguir até a metade da ponte. No outro extremo do continente, havia um cachorro. Um cachorro leal, forte, grande. Ele era um pastor alemão que cuidava de ovelhas e alguém que protegia a fazenda de um senhor já de idade, mas que não recebia muitos cuidados e a atenção que queria. Ele queria alguém que entendesse ele, né? Que pudesse explorar o mundo junto com ele. Ele era jovem, ele era forte, ele queria uma vida melhor do que ele estava tendo.
Ele não se contentava em só cuidar das ovelhas que estavam lá, ele queria alguma coisa além, ele queria ter alguma emoção na vida dele. E ao ouvir sobre essa lenda, ele também desejou ir até a metade da ponte. Isso até pode parecer uma tarefa fácil, mas não é, porque para uma gata pequena como era a Coca, mal conseguia se manter de pé sozinha. Então como ela iria escalar aquela ponte, né? Aquela ponte grande, alta, né? Tão longa, capaz de cruzar um continente com outro. Como ela chegaria até lá? E o outro, um cachorrão forte, grande, como ele conseguiria fazer tudo isso sozinho? Ele era muito sério, muito responsável. Ele conseguiria mesmo abandonar toda aquela vida que ele estava tendo para buscar algo novo, alguma coisa incerta? E essa incerteza gerou dúvida no coração desses dois. Eles não sabiam se isso era o certo a se fazer, se eles iriam se dar bem nessa, mas mesmo assim eles prosseguiram com isso. Cada um fez o que devia fazer, se despediram, né, entre aspas, de suas antigas vidas e seguiram rumo a essa ponte. E eles passaram dias e noites tentando chegar até a metade da ponte, mas era muito mais complicado. O caminho parecia não ter fim. E claro que eles não foram sozinhos, né? Muita gente queria atravessar essa ponte, mas logo no começo, quando as pessoas percebiam o tamanho, né, a magnitude daquela ponte, todo mundo já voltava, desistia, os animais pequenos morriam, os insetos não resistiam nem aos primeiros passos, então era muito difícil e era praticamente impossível para os dois alcançar. O cachorro conseguiu se erguer, né, juntar todas as suas forças e se determinou, porque muito adiante de onde ele estava, a uns 10 quilômetros, ele conseguiu sentir o cheiro de uma criança caindo no oceano. Isso impulsionou o coração dele. Ele foi tão rápido e tão corajoso naquele ato, sem pensar, sem hesitar por um segundo. Ele conseguiu salvar a criança e simplesmente desapareceu. Quando ele deixou a criança no chão, ele sumiu por completo. Ninguém sabia o que tinha acontecido com ele. Ele simplesmente não estava mais lá. Ele não estava naquela ponte. As pessoas ficaram assustadas. Algumas voltaram de tanto medo. Outras se jogaram no rio procurando o cachorro, desesperadas com o que poderia ter acontecido. Ele mesmo ficou sem entender onde ele estava. Mas antes de falar sobre esse lugar, a Coca, ela estava muito longe. E ela viu todo aquele caminho que ela tinha percorrido e que era tão pouco comparado a tudo aquilo que ela ia ter que fazer, todo aquele caminho. Ela já estava se desgastando, estava suando, seu pelo já estava sujo. Então ela percebeu que ela estava deixando de ser ela mesma, que ela não precisava ir até aquela ponte, que todos os motivos para ela chegar lá eram superficiais. Ela já vivia feliz, ela já tinha uma vida boa. Então, por que buscar além disso? Ela estava conformada com aquele mundo. Ela queria mais por quê? Por vaidade, para mostrar para todo mundo que ela poderia ser alguém melhor. Mas ela queria mesmo isso? Ela refletiu tão profundamente naquilo que adormeceu e teve um sonho. Ela sonhou com o passado dela. Ela sonhou com a sua mãe, com seu pai, com seus irmãos. E ela lembrou do destino de cada um deles. Todos os seus irmãos viraram gatos de rua, vira-latas por aí. Ela não era de raça, não tinha marca nenhuma. E ninguém que tinha dinheiro, né, queria adotar ela. Ela se esforçou muito para chegar na família que ela esteve até agora. E ela abandonou tudo isso por quê? Por quê? Porque ela queria mais, ela queria ser livre, mas olhando para o passado da família dela, isso não compensa. Ela já tinha tudo aquilo que ela buscava. Ou não? Será que a liberdade dela, a independência dela era mais importante do que todo aquele glamour, toda aquela riqueza que ela vivia? Depois de alguns minutos refletindo sobre isso, ela acordou de seu sono e ela também não estava mais na ponte. Ela abriu os olhos e viu um cachorro grande, forte, olhando pra ela com um olhar de tipo, você tá bem? O que aconteceu com você? E aí ela, sem entender nada, virou pros lados
e viu flores por toda parte. Eles estavam em um campo de flores muito bonito, muito vasto. Eles estavam sozinhos lá. Não havia mais ninguém, não havia mais nada. Só os dois. Mas o que aconteceu? Por que eles estavam lá exatamente? Por quê? O que tinha acontecido? Como assim? Eles não estavam na ponte? Então por que eles não estavam mais agora? Acontece que no meio daquela ponte, muitas pessoas se perdiam. Muitas pessoas desistiam, muitas pessoas morriam, porque elas pensavam que a ponte era uma coisa física. Era uma ponte normal qualquer, sabe? E que a metade da ponte seria onde um continente encontrava com outro. Mas na verdade, essa ponte estava muito além de tudo isso. O subir aquela ponte, o escalar, o passar por tudo aquilo, o estar disposto a fazer essa caminhada, era uma jornada de autoconhecimento. O cachorro e a gata que conseguiram isso, eles não conseguiram porque eles percorreram uma grande distância, porque eles estavam próximos daquele local, porque eles andaram mais do que os outros, né? Porque eles não desistiram, mas sim porque eles conseguiram se entender o verdadeiro propósito deles. Quando o Mentos salvou aquela criança, ele mostrou que ele não estava preocupado em subir a ponte, ele não estava preocupado em deixar a vida dele, ele estava preocupado com as vidas. Ele sempre se preocupou com a vida de todo mundo. E é por isso que ficar preso com aquelas ovelhas não era uma boa escolha. Ele estava se limitando. Ele queria ser livre para poder ajudar todo mundo. Esse sempre foi o maior desejo dele. Por outro lado, a Coca, ela sempre viu que a vida que ela levava tinha um único defeito. Apesar de todo o luxo que ela tinha, ela nunca se sentiu feliz de verdade, porque ela sempre se sentiu limitada. Ela era alguém livre, ela tinha um espírito livre, um espírito de querer fazer mais, de querer ajudar os outros, de querer ser uma pessoa melhor. E dentro daquela casa, ela não podia ser isso. Na verdade, aqueles olhares eram tudo que eles precisavam para seguir em frente. Um cachorro grande, alto, forte, querendo ajudar todo mundo, e uma gata pequena, frágil, se olharam e viram um no outro o que faltava neles mesmos. O cachorro viu que ele podia ser muito mais, que ele podia ser como aquela gata, mais elegante, mais fino, mais educado, muito além de tudo aquilo que ele almeja. Se aquela pequena gata conseguiu chegar no mesmo lugar que ele, tem alguma coisa de especial nela. Ao mesmo tempo, aquela gata viu no cachorro tudo aquilo que ela queria ser. Ela viu a força, ela viu a coragem, a dedicação. Se ele é assim, por que eu também não posso ser? Ele pode me ensinar muito. E eles instantaneamente perceberam que eles não estavam mais sozinhos. A partir daquele momento, os dois começaram a se ajudar. Os dois começaram a se entender melhor e viraram um casal. Um casal livre. Depois que eles começaram o romance deles, ficaram um tempo lá naquele campo de flores, bonito e tudo mais, eles conseguiram sair de lá. Eles ganharam o poder de ir para qualquer lugar, em qualquer momento. Sempre que alguém precisava de ajuda, sempre que alguém precisava de um carinho, de um abraço, eles estavam lá para ajudar. Eles viraram a própria lenda da ponte que eles buscaram. Na verdade, não era a ponte que realizava os desejos, mas sim aqueles que chegaram no meio dela. Finalmente, eles estavam prontos para tudo. Não importava o que fosse. Podia ser furacão, tornado, tsunami, qualquer coisa, eles sempre estavam prontos para salvar. O amor deles crescia cada vez mais, eles se completavam cada vez mais e, principalmente, eles conseguiam se amar cada vez mais, amar quem eles eram de verdade. Porque, pela primeira vez, eles estavam felizes, sem luxo, sem riqueza, sem um lugar estável, mas eles tinham um ao outro e isso já bastava para eles. Eles já tinham tudo aquilo que eles precisavam. E assim termina a nossa história. A lenda de Coca e Mentos. O amor que se tornou uma lenda. E comentem aí o que vocês acharam, né? Pode até ter uma continuação essa história, né? Eu gostei bastante disso. De toda essa dinâmica dele, sabe? Foi bem improvisado mesmo. Eu não tinha planejado nada desse tipo. E me desculpe se foi uma história um pouco diferente do que você tenha imaginado, né? Mas além do amor por outra pessoa, essa história fala muito do amor próprio mesmo, né?
de você mesmo se amar, de você mesmo fazer por você e buscar a sua própria felicidade, né? Então é essa mensagem que eu quero trazer pra vocês hoje, tá bom? Ame sempre, faça sempre o seu melhor, seja uma pessoa cada vez melhor, busque aquilo que você deseja e nunca se esqueça de cuidar de você. É muito importante você estar bem consigo mesmo, porque só assim você vai alcançar qualquer coisa. Você tem que ser o primeiro a se amar, o primeiro a gostar de você e faça o possível pra isso acontecer, tá bom? Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Compartilhem, eu acho que essa história compensa muito vocês compartilharem, né? Gostei muito de fazer. Comentem aí se vocês querem continuação, sabe? Comente qualquer coisa, vamos ajudar o canal a crescer e tudo mais. Compartilhe bastante, deixe seu like. Então é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo, espero muito que vocês tenham gostado. Beijinho no coração e até a próxima. Tchau.